Salve, salve, pessoal. Estamos aqui, graças a Deus, com mais um encontro com a Gislene Nogueira. E ela hoje vai trazer novidades, talvez inesperadas por nós. Então vamos, Gislene, é com você. Helena, boa noite. Então, mais uma vez te agradeço. Não é? Graças a Helena eu estou voltando. Eu já pensava em voltar, e a gente já teve uma conversa, né, Helena, sobre a minha trajetória, e nesses anos que eu fiquei longe, né, e da minha conversão ao catolicismo. Também tem outro detalhe, eu acabei com a minha conta anterior do Facebook, fiz uma nova, né, para ficar mais compatível com a modéstia católica que eu adotei, né, no vestir, nas minhas exposições, e também não uso muito mais rede social, não. A gente sabe aí que as coisas não estão muito boas para se discutir determinadas coisas nas redes sociais, se bem que religião, por enquanto, enquanto a gente não entrar em temas delicados, a gente não tem muita censura, mas sempre nós vamos ter que entrar em temas delicados para a nossa época. Depois vocês vão entender por quê. Mas hoje, Helena, conforme nós combinamos, eu vou falar sobre uma coisa que pode ser novidade aqui no canal, né? Para mim foi realmente novidade também, mas que é um conhecimento antigo, é um conhecimento, alguns pontos têm mais de, sei lá, 10 mil anos, e outros pontos têm os 2 mil anos a partir da história do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas antes, acho que da última vez eu não falei por que eu acredito, né? Vamos falar do que é a fé, tá bom? E o que é um dogma. Bom, a fé, fides, né? A fé, ela é algo que o ser humano não sobrevive sem fé, né? Ela é uma informação que você não saberia se alguém não falasse para você. Se alguém não te entregasse essa informação, você jamais saberia. Nós podemos dar muitos exemplos na nossa vida comum. Por exemplo, vamos supor, a Helena compra um imóvel meu, né, e eu presenciei toda a reforma, pintura e tal. Aí ela, assim, vocês acham, por exemplo, que ela não estava presente nessa reforma. Aí, quando está tudo pronto, eu falo, olha, Helena, aqui está o apartamento e tal, e o nome da pessoa que pintou, que assentou essa parede aqui é João, né? Então, assim, vocês acham que a Helena saberia do nome da pessoa que pintou o teto, pintou a parede, assentou o piso, se eu que estava presente na hora não falasse, e se ela também não me conhecesse, não soubesse que eu estava lá, né, que eu tenho, vamos dizer, que eu posso ser confiável nessa informação, né? Então, ela jamais saberia. É impossível para ela, né? Se ela não tivesse em contato com alguém que presenciou, em quem ela confiasse, soubesse realmente que soubesse da informação, e eu passei. Então, isso é fé. A fé não é um sentimento, tanto que ela é uma instituição jurídica, pública, não é? Uma sociedade, ela tem que ter instituições que transmitem a tradição, aquilo que já foi conquistado antes por aquele povo, né? E nós, como humanidade, também temos isso, né? Nós trocamos essas tradições, essas conquistas importantes que levaram muitas vezes anos, não é, para serem um detalhe ser descoberto, e aí as pessoas que vêm a partir daquele detalhe descoberto, elas aproveitam aquela informação e não começam do zero, elas não vão fazer tudo que foi feito antes para poder caminhar em relação àquele conhecimento, não é? E aprimorando determinadas coisas que nos fazem, vamos dizer, prosperar. É só assim que se prospera, não é? Porque, vamos dizer que hoje
se Deus nos livre, ocorresse uma catástrofe mundial, como querem fazer aí que a gente acredite, né? Uma emergência climática, ou daqui a pouco eu já ouvi até em uma queda de um asteroide que vai extinguir todo mundo, que nem fez com os dinossauros, não é? O que aconteceria com as pessoas que restassem, se não tivessem mais universidades, livros, né? Onde tivesse o conhecimento que nós juntamos, né? Que nós acumulamos nesses milênios que o ser humano vive, em todas as áreas de conhecimento? As pessoas voltariam à barbárie, não é? Então, o ser humano ele não foi feito para ficar voltando ao zero todas as vezes, não é? Mas, para isso, nós temos que ter a tradição, aquilo que já foi conquistado, sendo deixado para uma geração que vai continuar, né, a viver, vai seguir em frente no tempo e no espaço, e essa geração tem que ter fé naquilo que foi deixado pelos antepassados, né? Então isso é normal, isso faz parte, é uma faceta de uma propriedade do ser humano que é ser sociável e que está sob grave ataque, pelo menos as pessoas comuns, nós, pobres mortais, não é? Hoje, nós estamos sob essa faceta da sociabilidade, né, da troca de informações, de vivências, de sentimentos, isso tudo faz parte da nossa faceta de seres sociáveis, e que precisam disso para sobreviver, não é? Isso está sob ataque, por exemplo, o uso de máscara facial prejudica demais a comunicação entre os seres, né? E esse medo desordenado que as pessoas têm desse vírus também, né? Dessa falsa pandemia, também está fazendo com que as pessoas se evitem, né? Então, uma forma bem engenhosa, tá? Usando o que foi descoberto agora no século XX, né? Houve grande investimento, como eu já falei, na questão do conhecimento da psique humana, do seu comportamento, não é? Do funcionamento do cérebro, do seu comportamento social e de como se manipulam, né? Como se, vamos dizer assim, se manipulam determinadas causas, reais ou não, né? Mas por meio também da propaganda, dos meios de comunicação, que estão nas mãos de poucos. Isso é uma informação que hoje em dia, antigamente, né, Helena, alguns anos atrás, a gente precisava ficar batendo muito nessa tecla. Eu acho que hoje já tem informação suficiente para a maioria das pessoas, pelo menos que conseguem chegar até aqui, né, a grande maioria, elas não precisam mais ser convencidas de que os meios de comunicação, né, televisão, rádio, jornais, revistas, publicações, inclusive na área científica, estão na mão de poucas pessoas coordenadas junto com outros grupos de interesse, né, e que conseguem, vamos dizer assim, manipular narrativas de determinados assuntos, determinadas matérias, e conseguem, então, forjar determinados tipos de, vamos dizer, informações que são passadas às pessoas e conseguem prever como elas vão se comportar, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista em grupo, né? Sabem como retirar determinados comportamentos individuais e em massa. Isso é muito utilizado em vendas, por exemplo, né? No comércio vulgar, terreno aqui, né? Porque comércio é uma coisa que se faz também com o sobrenatural, tá? É a troca onde os dois lados estão recebendo algo, estão sendo beneficiados por algum bem de interesse, um bem de interesse daquelas partes, tá? Bom, então, Helena, você quer fazer... Sim, e o dogma, só voltando aqui, dogma, eu já apresentei na última conversa nossa, mas o dogma são determinados pontos que são bem estabelecidos, que são reputados por aquele grupo naquela época, né? E que está unido, vamos dizer,
unido sob os mesmos interesses, porque o que une os homens são os interesses, aquilo que eles querem, a sua vontade. Quando Aristóteles fala, não sou eu que estou falando, Aristóteles já falava, a amizade só existe quando os homens querem as mesmas coisas, tá? Porque quando você tem diferenças de quereres, você vai ter conflito. E conflitos graves, dependendo do nível, né, do que a pessoa quer. Tanto que o direito é o quê? É um conflito sobre um bem da vida, não é? Se bem que é a disputa, vamos dizer, de um bem da vida, que as pessoas querem a mesma coisa. E num panorama, né, civilizado, e nós vamos ver o que é um panorama civilizado, vem de civilis, né? As pessoas vão litigar de forma civilizada, com o direito, né? Por isso, o direito romano, especificamente na nossa civilização ocidental. Tá? Algo que também está sob gravíssimos ataques também já há alguns séculos. Os nossos inimigos odeiam as bases da nossa civilização ocidental, que é o direito romano, né, o direito romano, a filosofia grega e o cristianismo, coroado pelo tomismo, não é? Por aquilo que se chama de filosofia escolástica, criada por Santo Tomás de Aquino. Isso é odioso e inclusive, a espiral de silêncio em torno de Santo Tomás é absurda na nossa época, né? Eu mesma ouvi muito esporadicamente, nem sabia do que se tratava, né? Hoje, graças a Deus, eu estou estudando a respeito e digo para vocês que o diferencial é, assim, espantoso do ponto de vista da nossa capacidade de inteligir o mundo, né? Quando você estuda a lógica, não é? Aristotélico-tomista. Bom, mas vamos caminhar. Então o dogma é isso, é algo bem estabelecido que você deixa como patrimônio, e como eu disse, aquela civilização pode prosperar, sem ter que voltar num estado de barbárie, ter que começar do zero, tudo, ficar reinventando a roda todo dia. Nunca a pessoa vai prosperar, uma sociedade vai prosperar dessa forma, não é? Se nós perdêssemos todos os nossos conhecimentos, nós voltaríamos para a barbárie, porque nós somos usuários da maioria do conhecimento, e nós juntos é que podemos nos sustentar de forma, vamos dizer, uma forma de sociedade, para que cada um cuide, né, de uma área e todos se beneficiem de todas as coisas naquela sociedade, tá? Inclusive daqueles que estão responsáveis pelos conhecimentos mais sofisticados e usar aquilo para o bem comum, tá? Bom, então, dito isso, a importância dos dogmas, né? E quando você vê assim, eu sou contra o dogma, algo aí tem, porque sem dogmas, sem pontos bem estabelecidos, tá? Sejam eles, aí a gente vai diferenciar, sejam eles aqueles que nós produzimos como fruto da nossa inteligência, sabedoria, sejam aqueles revelados, não é? Mesmo que a gente não saiba muito bem de onde vem, não conheça o valor de pronto. Mas, por exemplo, quando um pai fala para o filho, você não faça tal coisa, você não use drogas, você quando for para a escola, você vá para a escola, assista a aula e tal, nos horários, não falte. Alguns conselhos dos nossos, ou então uma criança que você tem que obrigar a tomar banho, escovar dente, não é? Até que forme um hábito, tá? Mas ela já foi criada assim, ela vai formar um hábito, e quando ela estiver na idade da razão, ela vai conseguir ver a importância daquele hábito. Só que quando criança, ela não tem experiência suficiente, às vezes, quando é muito pequena, não tem nem razão ainda, né? Não consegue realmente entender, não tem entendimento, mas quando fica um pouco maior, algumas coisas ela é imatura, ela ainda não sabe, ela ainda não teve tempo nem de estudar aquele respeito, daquele conhecimento ter sido passado para ela, né? E ela não teve tempo também
não teve maturidade de viver situações que vão confirmar a fé, né? Vão confirmar que aquilo realmente é bom para ela, ou a protegeu de muitos perigos, né? Evitou doenças, enfim. Mas uma hora, muitas coisas a gente realmente consegue ver. Agora, por que eu estou diferenciando? Porque eu vou falar aqui de revelação divina, tá? O que acontece? O ser humano, ele consegue racionalmente saber que existe um Criador. Vocês concordam comigo que isso faz parte da inteligência? Eu acho que eu sempre falei isso, já faz tempo que eu falo, não é? Quando você vê algo bem organizado, uma lógica, né? Você, obviamente, que alguém fez aquilo, alguma inteligência, alguma vontade organizou aquele caos, ou aquelas possibilidades que estavam ali sem uma conexão lógica útil que dê frutos, não é? Isso está, por exemplo, na lei da física, né? Nas leis da termodinâmica. Quando você deixa um sistema sem aplicar nenhuma energia nele, o que ele tende aqui? A desorganização, a entropia crescente. Então, aquele famoso exemplo, né? Se eu sair aqui dessa casa onde eu estou, vocês saírem aí de onde vocês estão, tá? Onde vocês moram, vocês trancam a chave e não deixam ninguém entrar e passar assim uns 3, 4 anos. Vocês deixam lá, ninguém mexeu, não tem força nenhuma mexendo, ninguém entrou. Quando vocês entrarem daqui a 4, 5, 6, sei lá, anos, aqueles recintos que vocês deixaram ali sem nenhuma intervenção vão estar limpinhos, cheirosinhos, mais organizados, ou eles vão estar deteriorados? Vão estar deteriorados, né? É natural, isso é natural. Então, nós sabemos que alguém nos criou. Essa questão do ateísmo, ela é uma coisa muito nova, tá? O homem é novíssima, é uma introdução, tá? Aliás, uma degeneração do pensamento moderna, introduzida exatamente pelos que odeiam a raça humana, não é? E nós vamos falar sobre isso. O inimigo da humanidade, né? O antagonista de Deus e da sua criação, principalmente do homem, especialmente do homem. Nós vamos falar sobre isso. Isso é matéria de revelação, matéria teológica, como se fala. Deixa eu só retomar aqui, Helena, me ajuda. Eu estava onde? Eu começo a falar as coisas, às vezes eu esqueço, é tanto assunto. Mas está muito interessante, pode retomar aí. Eu achei assim bastante interessante, uma coisa tão simples que a gente não percebe. Nós somos usuários de conhecimentos, é aí que a coisa pega, né? É aí que eles desviam a gente para qualquer lado também. Sim, sim. O ataque maior é o ataque à mente. Então, voltando, lembrei. Sim, sim. O ser humano sempre soube que tem um Criador. E sempre foi religioso. Religião faz parte, é uma virtude que faz parte da justiça. Tá? O que é a justiça? Segundo Aristóteles, ela supõe uma certa igualdade. É dar a cada um aquilo que lhe pertence, tá? Segundo sua natureza e seus atos. Então, por exemplo, se eu faço negócio com alguém, se eu vendo algo, tá? Eu dou o objeto do contrato, vamos dizer, e a pessoa me remunera. Em troca, pode ser dinheiro, pode ser um outro bem, não é? Pode ser um crédito, enfim, um título. Então, isso é justiça, isso é justo, não é? Com Deus, com o nosso Criador, o que acontece? A religião é a forma como nós nos relacionamos com o nosso Criador. Só que no caso do homem, imagina, quem criou, não é? Toda a humanidade, toda a natureza, quem nos criou, o ser humano ele não tem nenhuma igualdade, jamais terá.
isso também é muito fácil do ser humano, sempre pensou dessa forma. Todas as civilizações em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, salvo nas deturpações que têm sido introduzidas, tá? Que é uma matéria muito interessante, a gente já tratou disso, né? Instituto Tavistock, de relações humanas, né? Freud, todos esses aí trabalharam muito nesse aspecto. Mas a Deus nós não temos como ser justos com Deus, porque ele está muito acima de nós. Então, é como se fosse assim mais um dever sagrado, que em latim é faz, tá? Faz tem o ius, que é a justiça, e tem o faz. Fascismo vem de faz, tá? Faz é o dever sagrado. Então, como nós não podemos nos relacionar em igualdade com o nosso Criador, né, a causa é sempre maior que a consequência. Isso também é lógico. Então, quem nos causou, a nossa causa eficiente, que é Deus, que nós chamamos, o homem sempre chamou de Deus, né, ele obviamente, nós não podemos ter igualdade com ele. Então, é chamado de religião a virtude, né, das obrigações sagradas com que o ser humano se relaciona com o seu Criador. E é um fenômeno, né, essa vontade, né, essa necessidade de se comunicar com o Criador, de se relacionar com ele, tanto de forma privada quanto de forma coletiva, ela é milenar. Tá? Então, quando a gente ouve aí, mas a religião, engraçado, né, Helena? Nós, sem querer, inconscientemente, ficamos repetindo, por exemplo, máximas de uma forma política criada para nos escravizar, extremamente mortífera, que é o comunismo. Né? Então, nós repetimos, muita gente repete, não, a religião é para controlar as pessoas. Ora, quem que falava isso? Karl Marx, a religião é o ópio do povo, a religião, a pessoa tem que se libertar da religião. Então, tem milhares de pessoas que dizem que odeiam o comunismo, mas não conhecem realmente o que é o comunismo, conhecem, é como nós, né? Nós conhecíamos a versão do comunismo e eles mudam os nomes, isso também é outra característica, né? Mudar nomes, mudar conceitos, isso é muito manipulado, porque você frauda, né? Você fala uma coisa numa linguagem dupla, né? Mas o seu grupo sabe do que você está falando, mas a sua vítima não, ela está ouvindo coisas que agradáveis, né? Então, hoje o comunismo é chamado de quê? De progressismo, né? Progressista, socialismo, né? Foi chamado muitas vezes de socialismo, tá? Que é uma fase para o comunismo, na verdade, e hoje o comunismo é chamado de progressismo, né? Uma pessoa progressista, assim, ela emocionalmente, nós somos treinados para nos sentirmos bem, né, com essa palavra, progressista, progresso, moderno, tem que inovar, tudo isso são ataques à nossa tradição, né? Você ficar inovando, mas com base em quê? Né? Nós podemos inovar desde que nós estejamos já de posse da nossa tradição, daquele conhecimento sólido, solidamente deixado, né, para que a gente possa, dali, sim, fazer uma inovação nessas bases. Agora, inovar destruindo, né, a foice e o martelo são para quê? Né? Lembra que eu falei, a foice e o martelo do comunismo é aquela que vai destruir as bases da civilização cristã, e o arquiteto, que é Lúcifer, né, que é o deus da maçonaria, adorado por eles, e que eles não escondem. Eu tenho registros históricos, eu não, né? Eles existem, estão hoje acessíveis a nós, onde foi falado abertamente, tá? De que a maçonaria, o deus da maçonaria nós temos os luciferianos e temos os satanistas, são um pouco diferentes. Tá? No caso da maçonaria,
são satanistas, tá? E querem fazer justamente isso, destruir a civilização baseada nos ensinamentos e na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo e construir outra no lugar, tá? Com passo e esquadro, eles vão construindo a civilização satânica, tá bom? Então, dito isso, nós vamos começar a falar sobre a revelação. Eu não sei se a Helena tem alguma coisa para falar antes da gente entrar nesse assunto. Quer perguntar alguma coisa, Helena? Não, tô entendendo direitinho. Tá bom, pode continuar e quero ver esse assunto. Ansiosa. Bom, então vamos falar um pouco da história da humanidade, tá? Desde o início, segundo a revelação, coisas que nós não saberíamos se alguém não nos falasse. E aí é bom a gente começar a nos perguntar, bom, mas eu acredito em tal coisa, qual foi a fonte disso? Quem que revelou isso para mim, já que eu estou falando de matéria de revelação? Porque o que acontece com a gente depois da morte, a gente só sabe porque alguém fala, né? Porque a gente tomou aquilo que a pessoa resolve acreditar de alguma fonte, né? Senão não tem como a gente saber. É por experiência própria ou pelo uso simples da razão, tá? Então, olha, vejam só. Nós vamos falar de Antigo Testamento e de Gênesis. O que Deus nos revelou? Tá? Que no princípio, o Verbo criou todas as coisas. Ele começou criando os seres angélicos. Tá? Os seres angélicos são milhares, milhões, bilhões, sei lá quantos. E isso Santo Tomás fala dos anjos, como outros doutores da igreja, né, teólogos da igreja, tá? A obra dele, ele aborda os anjos, as 9 hostes angélicas, tá? Para o catolicismo, nós só conhecemos o nome de 3 anjos, o que sai disso é Cabala, tá? São Miguel Arcanjo, que é o chefe das milícias celestes, eu vou explicar por quê, São Gabriel e São Rafael, mais nada, tá? Não tem esse negócio de nome do anjo da guarda, não existe isso. Então Deus criou os anjos e propôs ele criou 2 seres com liberdade na sua criação, tá? Que foram os anjos e os homens. Ele deu inteligência para esses seres. Obviamente que o anjo é um ser somente espiritual. Então a inteligência dele é diferente da nossa, tá? Ele conhece as coisas imediatamente, tudo, passado, futuro, o que é toda a ontologia daquele ser, daquele ente, tá? Ele conhece instantaneamente. É a forma de conhecimento, pelo menos que nossa inteligência consegue entender a respeito dos anjos, tá? Já o ser humano, não. Nós precisamos de 3 operações do intelecto. Já falei, né? Da simples apreensão, o julgamento, juízo e o raciocínio. Isso é um tema também da outra live, né? Outro papo. Mas nós precisamos entender isso, tá bom? O ser humano não tem nenhum que, compreendi, tive um insight. Não existe isso não é conhecimento, tá? Ou pelo menos não é assim que a gente conhece tudo que nós necessitamos. Nosso conhecimento, ele é árduo, tá? Para que a gente conheça, para que a gente consiga usar a nossa inteligência, isso não é fácil, faz parte, tá, da nossa faceta social, é necessário ensinar, é necessário adestrar. Assim como, por exemplo, eu tenho o potencial de sei lá, tenho uma profissão muito, vamos dizer, que tem muito geólogo, eu sou geóloga, né, mestre em geologia, na verdade, que tem muita gente da minha área, que é a profissão de prático, que é aquele que manobra navios, tá?
Eu tenho potencial de ser? Tenho. Tá? Só que eu preciso aprender essa arte. No caso, é uma arte do facere, que a gente fala, ou do agere. Tem as artes do agir e as artes do fazer. Tá? No caso, é uma arte do agir. É o saber, né, estacionar um navio. Mas eu preciso aprender, eu preciso treinar, não é uma coisa instantânea. Não é? As pessoas conseguem aprender a dirigir, andar de bicicleta, equitação, né? Balé, tudo isso, sim, consegue jogar tênis, nós conseguimos fazer cirurgia, né? É óbvio, os seres humanos têm esse potencial, tanto é que nós fazemos isso. Mas o que é? Necessário de anos de prática, né? Então, Deus criou os anjos e aos seres que ele deu inteligência, ele deu liberdade. Liberdade para quê? Para cumprir o seu destino, a sua finalidade. A nossa finalidade é dar glória a Deus. É expressar dentro da nossa espécie, tá? E você sabe o significado de espécie, Helena? Eu também não sabia, não. Eu descobri há pouco tempo. Espécie vem de speculum. O que é speculum? É espelho. Então, a espécie é o espelho de alguma faceta de Deus que ele quis concretizar, criar, tá? E cada espécie, então, é o espelho de Deus. Então, ela foi criada para dar glória ao Criador. O Criador não precisa, é uma glória acidental, mas nós somos criados para isso, tá bom? Quando nós somos aquilo que aquilo para o qual nós somos criados, né, quando a criatura naturalmente ela dá glória a Deus. No entanto, aqueles seres a quem Deus deu inteligência, tá, ele também deu algo chamado de graça santificante para aqueles que, vamos dizer, livremente, pela sua vontade, pelo seu amor a Deus, se voltassem para Deus, tá? Não é uma coisa que é dado para qualquer um, assim, para qualquer um não, para qualquer um, é oferecida, tá? Mas a pessoa tem que querer espontaneamente, certo? Aí ela ganha a graça de Deus. E tem essa condição especial que Deus deu só para duas das suas criaturas, que foram os anjos e os seres humanos. Então, e para aqueles que ele deu inteligência, ele deu liberdade, e é proposto um teste, não é? É proposta a liberdade de que nós escolhamos a Deus, não é? Ou é dada a liberdade também para você pode não escolher a Deus. Então você vai dar glória, nós vamos dar glória a Deus pelo amor ou pela justiça, porque existe, para os dois comportamentos, existe o prêmio ou o castigo devidos, não é? E o maior castigo é aquilo mais óbvio, é o que se chama de pena, na religião católica, de pena de dano, tá? Dano é a falta de Deus, é a pessoa que vai ficar completamente privada do seu Criador, da posse do seu Criador, da ligação íntima com ele, da visão do Criador, tá? Então é chamada de pena de dano, tanto que não tem a danação, né? A religião católica fala disso. A danação é isso, é a pena de dano. É a maior pena, é a pena mais cruel para a criatura, diz-se. Nós não conseguimos ainda, como seres humanos, entender, nessa condição que nós estamos hoje, toda a extensão dessa perda. Mas bom, isso é uma opinião minha, né? É um pouco parecido assim, a gente tem aquela pessoa ali e vai vivendo, a gente não tem a noção do que é perder determinadas pessoas na nossa vida. Muitas vezes a gente só entende a dor quando a gente perde, né? Algumas vezes, né, Helena? Então, assim, e isso em relação ao Criador é a dor máxima.
Bom, e a prova dos anjos foi o quê? Porque Deus, ele é presciente, ele já sabia que o homem ia pecar, e nós vamos falar sobre o pecado original, tá? Ele já sabia que ele ia criar uma criatura que é inferior na hierarquia da criação. Nós somos inferiores aos anjos, tá? Nós somos seres híbridos. Os animais não têm isso, não têm essa liberdade, não foi dado a eles inteligência, também as pedras, né, aos vegetais, mas aos homens e aos anjos, sim, foi dado a inteligência. Então, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Qual foi vamos dizer assim, a prova dos anjos, a provação deles, tá? Foi eles entenderem o seguinte: olha, eu vou criar uma criatura que é inferior a vocês, só que o meu filho vai se encarnar nessa criatura, tá? Ele vai adquirir uma natureza humana, tá? Porque ele vai precisar salvar essas criaturas. Nós também vamos falar o que é a salvação, tá? Não é uma coisa que dá para entender perfeitamente a natureza disso. Essa encarnação minha, vocês vão ter que se submeter a ele vai ser o rei de vocês, e mais ainda, a mãe dele, tá? Que eu vou criar de uma forma muito especial, porque ela vai ser criada sem o pecado original, para poder viabilizar a encarnação de Deus, tá? A dignidade suficiente para que ele encarne. Ele não poderia encarnar num ventre de uma mulher que padecesse do pecado original, e eu vou falar o que é isso, tá? Também é perfeitamente inteligível, tá? E ela vai ser a rainha de vocês, um ser inferior, tá? É mais ou menos, essa é uma forma meio grosseira, mas dá pra gente, como se alguém falasse assim: olha, vai ter um cachorro que vai ser o seu rei, e vocês vão ter que prestar homenagem e obedecer em tudo a eles. O que aconteceu? Uma parte desses seres, principalmente Lúcifer, que era o anjo mais brilhante, era o mais perfeito, mais próximo a Deus. Só que, olha, vejam, antes dessa prova, antes da escolha espontânea, os anjos não tinham também a graça santificante, eles não viam Deus face a face, que é isso que é a graça santificante, que ela é temporária aqui, enquanto a gente está nessa primeira vida, tá? E ela também assim para os anjos foi. E Lúcifer falou: eu, que sou lindo, perfeito, de jeito nenhum. E ele era tão perfeito, tão poderoso, né? Que ele também se recusou a se relacionar com Deus na forma de ele criatura e Deus criador, tá? Ele achou que ele era que ele poderia viver sem isso, que ele poderia viver segundo as suas próprias regras e como se ele não devesse nada ao seu criador, tá? E ele se rebelou contra isso. E muitos anjos, ele era muito influente, muito mais poderoso, e muitos anjos foram influenciados por ele e caíram, se rebelaram contra o seu Criador. E São Miguel Arcanjo, tá, que era vamos dizer assim, segundo a revelação, não é? Segundo o que eu sei, era um anjo de rango até inferior ao de Lúcifer e muitos outros que se rebelaram. Ele foi o primeiro que virou e falou: não, quem como Deus, se Deus fez isso, ele sabe o que está fazendo, ele nos criou essa perfeição, né, incomensurável, e nós temos que confiar nele, quem como Deus, né? Aliás, Miguel significa exatamente isso, quem como Deus. E ele liderou, então, as milícias celestes contra Satanás, e Deus criou um lugar para esses anjos, que se tornaram demônios,
porque a rebelião contra o seu Criador, ela desfigura qualquer criatura, né? E deu uma coisa aqui agora, um recado que eu não entendi, mas vamos continuar. Então, isso desfigura a criatura, eles viraram demônios, foram para um lugar que Deus criou, né, para eles, o fogo da Geena, né, e os anjos receberam a graça santificante, tá, que é um organismo sobrenatural dado por Deus de graça para aquele ser, para aquele ente em particular, que escolheu ele espontaneamente, tá? Então ele tem a amizade do seu Criador, e o seu Criador, por generosidade, por amor, dá aquele organismo sobrenatural que faz com que, primeiro, com que a criatura possa vê-lo diretamente, tá? E por isso Adão e Eva falavam com Deus, eles tinham esse organismo sobrenatural, que é a graça santificante, eles tinham condições, quando foram criados, disso, tá? Então, esses anjos que escolheram a Deus, santos anjos, né? Eles ganharam esse organismo, segundo a natureza deles, né? Apropriado, e eles veem Deus face a face, dão glória a Deus o tempo todo, face a face, fazem parte do cortejo de Deus, tá? E muitos lugares no céu ficaram vazios, e Deus falou, esses serão ocupados pelos homens que me escolherem e que puderem vir morar aqui próximos a mim, tá bom? Então, os lugares dos anjos rebeldes, que se rebelaram, que perderam para sempre o céu, ficaram vagos e estão sendo preenchidos, né, pelos escolhidos de Deus e aqueles que também o escolheram, né? O sentido dos escolhidos é esse, né? É uma escolha mútua. Deus dá a possibilidade a todos, mas cada um vai ter que fazer sua escolha, tá bom? Isso é individual, não é coletivo. Nem foi com os anjos e nem é com a humanidade, tá? Bom, então, essa foi a aprovação dos anjos. Uns passaram, outros não passaram. E, para os anjos, esse pecado original, vamos dizer assim, ele não tem volta. Por quê? Porque o anjo, do ponto de vista espiritual, é um ser muito perfeito, tá? E a inteligência dele é isso que a gente conversou. Ela é instantânea, ele sabe tudo. Então, a escolha, o anjo, o ser angélico, né, que escolheu, ele jamais vai poder voltar atrás, porque foi uma escolha já de plena consciência, e ele não consegue, não existe essa possibilidade mais, tá? Já o ser humano é diferente, né? Deus leva em conta que a nossa inteligência, ela não é uma inteligência somente espiritual, né? Ele leva em conta as nossas fraquezas, mas então agora vamos falar do homem. Em relação aos seres angélicos, deu para entender, Helena? Deu sim. Aí eu tenho até uma pergunta aqui sobre como é que é Metatron. Dizem que é o anjo mais próximo de Deus, é o mais acima de todos. Dizem quem? Não sei, são as informações aí no mundo, né? Então vamos voltar àquilo, ó. É mais seguro para nós, ainda mais nessa época que a gente sabe que tem guerra de informação, tá? Que nós acreditemos na tradição, naquela tradição sólida, aquilo que nos deu uma civilização, tá? Que ainda nos protege a nossa alma, né? Nós estamos no meio de um bombardeio, e isso é preciso, a gente pode conversar sobre isso. Foi construído, não foi de agora, não, viu, Helena? Isso já, assim, o mistério da iniquidade existe desde o início, tá? Só que
nos últimos 500 anos, ele se organizou de forma muito eficaz para atacar o ser humano. Então, a revelação nos diz isso claramente, o magistério da igreja, a tradição nos dizem isso. Existem muitos anjos, mas ao ser humano foi dado saber somente o nome de 3, tá? São Gabriel, São Rafael e São Miguel. Tá? Então, esses outros, são tudo, as fontes são suspeitas, principalmente a Cabala. A Cabala é um problema, tá? É uma coisa sedutora, óbvio que é sedutora, mas é problemática. E é necessário também tempo para a gente falar tudo isso. Olha, tudo isso tem história, tá? Basta que agora a gente consiga retransmitir para as pessoas, para que elas, se elas vão fazer alguma escolha, elas façam uma escolha informada, tá? É tempo de apocalipse, revelação. Sim, sim. O que me espanta é que até no meio angélico, cabe aquela... não é... O que é? É um velho ditado? Quer conhecer alguém? Dê poder a ele. Coube até para Lúcifer. Eu achava que isso era só entre os homens. Não, os seres... Olha, e tem uma coisa bem interessante, isso também é matéria talvez para outro encontro, mas é interessante que os seres angélicos, eles é que movem o mundo, tá? Eles influem no mundo e eles têm capacidade de impactar nossa imaginação, nossa mente e nossa vontade, tá? Então, o mundo natural, ele vamos dizer assim, ele recebe influências decisivas dos seres angélicos. Imagina, a inteligência deles é muito superior à nossa, tá? Inclusive de Satanás, inclusive de Lúcifer. Então, nunca podemos nos esquecer que o demônio, ele é um ser... A minha voz. Começou a chover aqui em Brasília, então as mudanças climáticas, né, elas afetam, às vezes, a nossa garganta. Então, nunca é demais a gente se lembrar que o demônio, assim como os anjos, tá? Os anjos muito mais que os demônios, são muito mais poderosos porque eles já têm a graça de Deus. Então, eles têm poderes muito superiores aos demônios. Mas os demônios são muito poderosos também. E eles podem fazer prodígios. Tá? Eles não fazem milagres. Anjo não faz nada. O único que faz milagre é Deus Nosso Senhor. Por exemplo, um milagre, ressuscitar um morto. Isso só Deus. Tá? Agora, os anjos fazem prodígios, sim. Fazem curas ou... provocam doenças, no caso dos demônios, tem até um nome, né, a vexação, tá? Então, assim, porque é a área do exorcismo, né, os padres exorcistas, a igreja acumulou muito conhecimento a respeito da ação dos demônios. Vamos dizer, outra área interessantíssima, com casos concretos, relatados, né, recentes ou não. Então, são seres que estão aí, que estão convivendo com a gente diuturnamente, tá? Seja a gente sozinho ou não. Mas vamos explicar um pouquinho como é que essas coisas se dão, para tirar muito da fantasia que nos é colocada, tá? Bom, então o homem. Aí Deus criou o homem, criou Adão e Eva, foi o primeiro casal. Bom, que eram humanos como nós, tá? A mesma natureza, mas eram santos, não tinham pecado. Então, Deus lhes deu já o organismo, né? Nunca vamos esquecer, como se fosse assim, um organismo sobrenatural, espiritual, tá? Que ele introduz na pessoa que ele quer. Em princípio, está disponível para todos, antes do pecado. Depois a gente vai ver como é que é isso. Como é que ficou, né?
ele deu a terra para o ser humano, isso permanece, o ser humano é proprietário da terra e de todos os seus recursos. Tá? É isso que o comunismo quer tornar ilícito para nós, né? O uso, fica com essa história de que a natureza está acabando, a água está acabando, que o homem agride a natureza, que não pode intervir na natureza. Isso daí é até contra a vontade de Deus. Tá? Deus deu a terra para que o homem pudesse usá-la, tá? De modo, obviamente, de um modo respeitoso, tá? Não é abusar, né? Mas que servisse para a salvação da sua alma, principalmente, para que ele usasse desses dons todos, tá? Compartilhasse com todos os seus irmãos, tá? Mas tem algumas nuances aí, tá? Continuando, então ele criou Adão e Eva, e como nós, Adão e Eva, precisaram aprender de alguém tudo, não é? Porque vamos voltar a lembrar um pouco da nossa condição, da condição humana. Se você pegar um nenenzinho, um bebê, e deixar ele, vamos dizer, no mato, e algum animal criar, né? Porque isso já, esses casos assim, já foram reportados, é possível, tá? Mas eu pergunto, eles vão saber falar? Não, né? Porque tem um caso, inclusive acho que foi na Alemanha, de um filho ilegítimo de um nobre que foi escondido durante praticamente a vida dele, praticamente toda. Tem até o nome, agora eu esqueci. E só davam comida para ele. Ele foi deixado sozinho lá, mas foi sobrevivendo porque comia, mas ninguém falava com ele nada. Ele não sabia falar. Tá? É um caso famoso que teve, tem até o nome, caso alguma coisa que agora não me ocorre. Tá? Mas está nas minhas anotações de filosofia, que eu não vou pegar, senão a gente vai perder tempo. Mas depois eu posso dar o nome desse caso. Tá? Então, Adão e Eva, de alguma forma, precisaram ter aprendido isso. Na verdade, o primeiro casal, o que eles tinham é ciência infusa. Deus deu a ciência do que é necessário para o ser humano, infusa. E aí, a partir de Adão e Eva, eles foram podendo transmitir o conhecimento. E era tanto conhecimento, eles eram tão inteligentes, porque eles não tinham pecado, eles não sofriam com paixões desordenadas, né? Eles não tinham desordem nos seus sentidos, né? Nas suas vontades. Então, eles tinham muito conhecimento, tanto que eles viviam, eles tinham a árvore da vida, a qual eles recorriam, não é? Tinham que recorrer, e a árvore da vida ia eles dando vida, né? E eles conheciam tudo que era necessário para se manterem jovens, saudáveis, né? Para construir tudo que era necessário para que eles vivessem, tá? Então, isso já é um achismo meu agora, né? Um parênteses aqui que eu faço. Quando a gente escuta essas histórias, né? De homens super dotados, né, que viviam 1000 anos ou mais, né, e que nunca adoeciam, ficavam sempre jovens, provavelmente essa é uma memória de alguma forma que ficou dessa época, tá? Tanto que na Bíblia, o que acontece? Na Bíblia a gente vê que lá na época de Abraão, né, tal, as pessoas viviam o quê? 900 anos, 300 anos, não é isso? Provavelmente é porque essa ciência foi decaindo com o tempo, até chegar a gente que não sabe de nada, não tem ciência infusa nenhuma, porque nós nascemos, já estamos num nível de degeneração, e o nosso corpo também só vai degenerando. Depois que a gente chega à idade adulta, é o declínio, né, desse corpo. Isso é o efeito do pecado original. Bom, mas que pecado foi esse? Tá? Então, o que acontece? Os homens também teriam que fazer suas escolhas, né? Mas, de qualquer forma, o que acontece? Deus falava com Adão e Eva, isso também está na Bíblia, né?
que eram seres que falavam diretamente com o seu Criador, porque tinham a graça santificante. Então, eles podiam ver o seu Deus face a face, conversavam com ele e tal. Só que, o que acontece? Adão e Eva foram tentados pelo demônio, porque o demônio tem muito ódio do ser humano, muita inveja, porque ele nunca mais vai ter chance de reverter a situação dele. Tá? Os anjos caídos serão assim para o resto da eternidade. E não serão destruídos, porque Deus, por exemplo, ele nos deu uma alma imortal. Tá? Isso, quer queira ou quer não, as pessoas vão ter que... Tá? Muita gente hoje parece um avestruz, né? Enfia a cabeça na areia e acha que tudo é esse mundo aqui. Mas não, nós temos uma alma imortal e aquilo que Deus criou imortal, ele não vai destruir. Tá? Então, quem que recebe essa natureza espiritual e imortal? Os anjos, que são puramente espirituais, e nós, que temos somos híbridos, né? Temos essa parte sobrenatural, essa parte espiritual, que é a nossa alma de natureza espiritual, e temos a nossa alma que é imortal, e temos esse corpo, né? Esse corpo que é físico. E nós somos assim, viu, gente? Vai ser assim até o final dos tempos. Nós estamos passando um tempo. Esse mundo aqui é temporário, tá? É temporário tanto para nós como seres individuais, porque nós vamos morrer, nós nascemos e vai ter a hora da nossa morte, esse corpo vai morrer a primeira vez só, é um teste, inclusive, tá? Faz parte. Um teste não, uma consequência, mas também faz parte do teste em relação ao Criador, mas nós vamos readquirir esse corpo. A revelação nos fala disso. É a ressurreição dos mortos, que está lá no credo católico, né? A revelação nos diz isso. Todos os seres humanos recuperarão seus corpos, tá? E os que se salvaram, que significa quer salvar, tá? A soterologia, o que é? Aqueles que vão receber a graça de Deus permanentemente, vão readquirir seus corpos e serão novamente corpos gloriosos, que o homem ainda não teve, tá? Nem na época de Adão e Eva. Mas os que não se salvaram, os que estão sofrendo a pena de dano, também vão recuperar seus corpos. E vai ser de acordo com o seu pecado. Tá? Isso a revelação nos diz. Então, o demônio que odeia o ser humano, detesta, tem muito ódio, muita inveja dele, tentou Adão e Eva. Primeiro tentou Eva, e qual foi a tentação? Né? A história que nos diz é o seguinte: Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer quaisquer frutos do Éden, do paraíso, menos o da árvore do bem e do mal. Tá? E Satã, a serpente, né, apareceu na forma de uma serpente e perguntou para Eva, falou: poxa, mas quer dizer que vocês não podem comer de todas as árvores? Olha como é que ele coloca a questão, né? Quer dizer que Deus falou para vocês que vocês não podem comer de todos os frutos das árvores? Ela falou: não, nós podemos comer de todos os frutos, menos de uma árvore, que é a árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Porque senão Deus disse que nós morreríamos se nós comêssemos desse fruto. Aí Satã engambela, né, o estelionatário, fala: não, isso não é verdade. Ele fala isso porque ele sabe que se vocês comerem desse fruto dessa árvore, vocês serão como deuses, né? Aí que surge a palavra no plural. Né? Vocês serão como deuses. Também vocês conhecerão o bem e o mal e serão como deuses. E Eva acabou sendo seduzida, né, por essa vontade de comer desse fruto, comeu, e se fosse só Eva que tivesse comido, o pecado não se transmitiria para os descendentes.
porque o chefe da família, desde o princípio dos tempos, é o pai, tá? Só que ela conseguiu arrastar Adão, né, para essa vontade também de comer desse fruto do bem e do mal, e arrastou, vamos dizer, transmitiu o pecado para os seus filhos, tá? E qual foi o pecado? Por que ele é transmissível? É a retirada, Deus, mediante, quando viu que Adão e Eva tinham pecado, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre o significado desse pecado. Ele retira esse organismo sobrenatural de Adão e Eva, e os seus filhos passam a não ter mais direito a ele, por uma falta, tá? A gente pode falar disso mais adiante. Helena, a gente pode fazer vamos chamar os comerciais agora, né? Para a gente encerrar essa primeira parte do vídeo e continuar falando daqui a pouquinho. Só antes de ir para o segundo bloco, para o próximo assunto, sobre a Lilith, dizem que foi a primeira, eu não sei, informações que a gente vê por aí, que ela foi a primeira mulher antes de Eva, né? Bom, aí já é revelação de outra fonte. Volto a falar, não existe isso na fé católica. Na revelação católica não existe Lilith. Na Bíblia, então, no Gênesis também não tem informações sobre Lilith. Não existe Lilith na revelação católica. Tá? É outra fonte que fala sobre Lilith. Cabala. Mas não tem, então, na Gênesis, não tem. Não. Olha só. Tá ok, então. Então, vamos para o segundo bloco. Vamos. Até já. Até já.